Vamos lá, estudos para concurso, Univesp, questões de sinônimos e antônimos. Bom, só indo, né? A sinônimo alternativa que representa corretamente uma palavra sinônimo é de excessivamente. Sinônimo significa a mesma coisa, antônimo significa contra. Excessivamente é não, precariamente não, limitadamente não, escassamente não, parco ou sobremaneira. Sobre é maior, mais, certo? Parco, nem ideia o que é. Vamos sobremaneira. Não é que foi sobremaneira? Qual alternativa não pode ser considerada um sinônimo para a palavra aviso? Uma coisa que não é sinônimo, ou antônimo, ou que nem seja um sinônimo. Nota, lembrete, comunicado, informação, livro. Livro. Aqui foi livro. Aqui estava meio confusa, muito ambígua. Servirá subsídio para a questão. A questão é só de termos, né? Um bem é um produto capaz de impedir o crescimento ou destruir micro-organismos e assim proteger contra doenças. Impedir o crescimento ou destruir micro-organismo e assim proteger contra doenças. Sinônimo de impedir é provocar, proporcionar, evitar, é sinônimo. Espera, ele está pegando sinônimo, né? Evitar, impedir é evitar. Outra questão, tem um textão, solidão, uma nova epidemia da solidão. Na análise do texto, uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais angustiada, deprimida e hostil. Termo destacado tem sentido equivalente a agressiva. É legal se as questões fossem fáceis. Mas tem umas questões de sinônimos e antônimos que são difíceis. Ainda no primeiro parágrafo do texto, o autor utiliza a palavra moderadora, assinada alternativa em D, que apresenta um sinônimo para tal palavra. Moderadora é mediadora. Próxima questão, um texto, só leu o imperador de Roma, Nero. Na primeira parágrafo do texto, o autor utiliza o verbo proclamar, alternativa que não apresenta um sinônimo para tal palavra. Declarar é sinônimo, não sei o que é admoestar, mas parece. Anunciar é sinônimo, celebrar também é sinônimo, consagrar também é sinônimo. Vai ter que ser o do admoestar. Eu nem sei o que significa admoestar. Deixa eu dar uma olhada. Caraca, tem uns exemplos de coisas estranhas aqui. Mas é interessante, novo conteúdo. Deixa eu ver. Consagrar, celebrar, anunciar, admoestar. E... Admoestar quer dizer advertir, censurar e indicar uma punição. Interessante. Tá, vamos ver esses textinhos aqui. Eu não vou ler os exemplos, mas eu vou ler os relações. Os sinônimos são relações semânticas de palavras de sentido idêntico ou semelhante. Antônimos são relações semânticas entre palavras de sentido oposto, contrastante, discrepante. Homonímia perfeita, homônimos perfeitos. Relação semântica entre palavras com a mesma escrita e mesma pronúncia, mas com sentidos diversos. Homofonia ou homonimia, esse é outra de sons. Palavras com a mesma pronúncia, mas com escrita distinta e sentido distinto. Homografia ou homonimia. Gráfico, homônimos, gráficos ou homográficos. Relação semântica de palavras com a mesma escrita, mas com pronúncia distinta e com sentido distinto. Paronimia, parônimos. Relação semântica de palavras com escrita e pronúncia assemelhadas e com sentidos diversos. Hiperonimia, relação semântica de palavras com significado mais abrangente entre outros. A hiperonímio é um conjunto de gênero que engloba o hipenônimo e o substituto de espécie. Tá, embarcação é um hiperônimo e lancha é um hiperônimo. Bom, lancha é uma coisa, quase a mesma coisa. Eponimia, relação semântica de palavras com significado mais estrito em relação às outras. O hipônimo é o subjocundo ou espécie e engloba pelo conjunto gênero. Atletismo e esporte. Interessante. São mais de 200 questões. Tá, vamos lá. A alternativa que apresenta um sinônimo de simpático, que mantém coerência no sentido do texto. O simpático tá na primeira linha aqui do texto. A cidade. Nunca ouvi falar dessa banca chamada Ibest. Bom, Alexânia é um
Pequeno e simpático município em torno do Distrito Federal, que fica às margens do BR-8060. Rodovia que liga Goiânia e Brasília e sempre teve uma importância fundamental dos destinos da cidade. Pequeno e simpático. Daí de que é um sinônimo. Tedioso não, avançado não, é acolhedor. Simpático é sinônimo de acolhedor. Próximo, outra da cidade, né? A alternativa que apresenta um antônimo. Antônimo é contra de carência. Carência foi usado no texto, nesse parágrafo aqui, que servia apenas como cidade dormitório de Brasília. Por muito tempo a cidade seguiu assim: poucas casas, ruas sem asfalto, carência de escolas. Carência significa falta, ou seja, tem que ter abundância. Um sinônimo, um antônimo. Essa alternativa que apresenta uma relação correta de sinomia. Mesma coisa. Considerável, superficial. Considerável, superficial? Não. Barato, acessível, escasso, abundante. Isso aqui é antônimo. Imparcial, unilateral. Imparcial, unilateral, considerável e superficial. Eu vou escolher o barato acessível, apesar de ser meio ambíguo. Município de Carmo cancela carnaval. A palavra distanciamento aparece no texto, em o antônimo para ela seria distanciamento tá onde? Medidas de distanciamento. Relaxar com as de distanciamento e de proteção com os de máscaras, evitando assim uma nova onda de contaminação. Antônimo de distanciamento é segregação, afastamento. Não, a mesma coisa. Avizinhação. Distanciação, a mesma coisa. Segregação também é um tipo de coisa, a mesma coisa. Separação. Só tem que já aparece a avizinhação, mas eu nem sei o que é isso. Viu? É porque quando tem questão difícil, você não tem a menor ideia se está errado ou certo. Só sobre isso aqui porque todas as outras são fáceis, sinônimos fáceis de distanciamento. Mas nem ideia do que é avizinhação. É um tipo de aproximamento. Avizinhação. Avizinhar significa tornar vizinho, isto é, aproximar. Logo, o sentido é oposto. Louco, né? Uma questão de investigador. A palavra vulgo, presente no texto, tem por sinônimo apelido ou alcunha. Vulgo? Aqui. Na parte depois do Wesley Espírito Santo. Wesley do Espírito Santo, vulgo macarrão. De 48 anos, além disso, rendeu também a desarticulação de uma quadrilha especializada em abastecer o DF com uma das drogas mais caras, a escama de peixe. A frase abaixo em que os termos destacados são sinônimos é... Termos destacados? São coisas comuns que fazem relacionados agradáveis. Mas... Agradáveis está destacado, mas são as diferenças que os tornam interessantes. Agradáveis e interessantes. Agradáveis e interessantes parecem quase a mesma coisa. Mas não são sinônimos. Daí, não incorrentes em cabotinismo ou ufanismo. Ufanismo? Não incorremos em cabotinismo ou ufanismo ao afirmar que o Mobral é o mais bem-sucedido programa de educação dos adultos do mundo. Mobral? Nem ideia. Não quero participar da batalha de adjetivos para rotular como plena, relativa ao popular ou social à democracia. Popular e social. Popular e social eu acho que são sinônimos, sim. Tinha mais alguma coisa destacada nessa frase? Não. Mas vamos ver os outros. Nós somos o que repentinamente fazemos. Excelência. Assim... Cadê os trecos? Assim não é um ato, mas um hábito. Ato e hábito não são sinônimos. Eu fui tão ocupado quanto a maioria das pessoas nessa indústria. Cinema, por gastar rolos de filmes baleando indivíduos anônimos e desimportantes. As palavras destacadas são anônimos e desimportantes. Não parece, desimportantes não parece combinar com anônimos. São negativos, dois são negativos, não parece. Bom. O social e social. Eram anônimos e desimportantes, né? Viu? Nem entendi nada. Vamos lá, mais questões. Fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições de natureza filosófica ou científica, investigar, indagar e pesquisar, esquadrinhar. E o segmento final do primeiro parágrafo do texto mostra uma série de sinônimos. É isso? Fazer indagações, investigações, pesquisas, perquisições de natureza filosófica ou científica, investigar, indagar e pesquisar. Esquadrinhar. O segmento final do primeiro parágrafo do texto mostra, sim, uma série de sinônimos. Investigar, de investigações, indagar, de indagações, pesquisar, de pesquisas. Espera, são sinônimos? Não. São aquelas coisas, são as palavras mais iguais. Bom, tem enquadrinhar, né? Uma definição de sinônimos. Definição de sinônimos.
Classificações variam do mesmo vocábulo. Informações sobre a origem do vocábulo. Um conjunto de definições. Eu vou escolher classificação variada de um mesmo vocábulo. Uma definição e sinônimos. Definição? Sinônimos? Quer dizer, são as mesmas palavras praticamente. Como é que pode ser sinônimo? Perseguições de natureza filosófica ou científica? Não entendi nada dessa questão. Próxima. Engordar só não é sinônimo de engodar? Não, engodar. O que é isso? Bom, vamos descobrir no contexto. Você descobriu o que aqui é engodar? Viu como é difícil? Tipo, às vezes pedem perguntas de palavras que você nem sabe o que é. Mas, vamos ver. Se eu descobrir o que é engodar, talvez eu consiga entender. Deixa eu ver se eu consigo achar essa palavra no texto. Uma pena que não está marcada dessa vez. Velocidade nas curvas. Eu não consegui entender. Eu não achei o engodar. Cadê o engodar? Não, tô achando. É no título? Não. É, não achei. Caraca, eu não tô achando essa palavra não. Bom, mudar só não é sinônimo de, ou seja, só. Também posso tentar interpretar essa questão com essa palavra. Não é sinônimo. Ou seja, 4 dessas opções são o mesmo, significam a mesma coisa, vai me dar o significado de engodar. Enganar, engabelar, lograr, esclarecer, iludir. Enganar e iludir, olha aqui. Enganar e iludir são sinônimos. Enganar. De enganar alguém, certo? Então, eu acho que engabelar e lograr também são sinônimos, só por contexto, porque eu sei que esclarecer é ao contrário de enganar e esclarecer. Deu certo? Em relação aos sinônimos das palavras, mudo marcar-se tem que estar certas e para e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Fácil é um sinônimo de laborioso. Não, isso é um antônimo. Ligeiro é um sinônimo de fugaz. Acho que sim. E nocivo é um sinônimo de inúcuo. Não, eu acho que nocivo é perigoso. Inúcuo é ao contrário, de nocivo. Mas fácil. Tudo certo. Você não deve ser do estado. A palavra gritando, isso aparece no segundo parágrafo. São sinônimos dessa palavra, etc. No entanto, a regra de dependência não é absoluta, existindo a possibilidade de muitas dependências entre tais circunstâncias. É contínuo direito civil que não se pode mais questionar a existência do fato ou sua autoria, quando a questão estiver decidida no juízo criminal, o que reforça a ideia de uma autonomia relativa entre as esferas. Essa autonomia relativa entre as esferas, essa relativação da independência das jurisdições, se justifica em virtude do direito penal e o direito penal incorporar a exigência de provas mais rígidas para a solução das questões submetidas a seus ditames, sobretudo em virtude do seu princípio de presunção de inocência. Porém, nem sempre as questões decididas definitivamente no juízo criminal irradiarão efeitos vinculantes no juízo civil e administrativo. Já esqueci, só sei que estava lendo ditames, né? Cadê? Ditames. Tá aqui.
Penal, incorporar registros para a solução das questões submetidas a seus ditames. Seus ditames significa projeto. Tá? Os sinônimos dessa palavra, exceto. As suas ordens, certo. Os seus preceitos, certo. Suas determinações, certo. Suas prevaricações, está errado. O que é prevaricação? É simplesmente, não tem nada a ver com a mulher do vizinho. Que texto louco, engraçado. O que eu quero aqui? Se a língua é viva e frequentemente palavras são incorporadas a ela, e consequentemente outros caem em desuso. Então, outra vez que eu souber que andarem incomodando o general, vai todo mundo em cana. Morou? Sendo alternativa, sinônimo de morou. Morou é percebeu, entendeu? Então, ele quer um sinônimo. Desconheceu, despercebeu, ignorou, viveu, compreendeu. Viveu não tem nada a ver, né? Compreendeu? Entendeu? A cidade alternativa que contém um conjunto completo de sinônimos, ou seja, que são o mesmo significado. Fértil, fecundo, escasso, produtivo, emuso. Escasso e produtivo são contrários. Grande, fio, volumoso, avantajado, graúdo. Bom, o problema aqui é a palavra fixa. Não sei o que significa, mas todas elas parecem certas. Então vamos ver as razões. Inferior, débil, fraco, irrelevante, alto. Alto. Não tem nada a ver, né? Audaz, arrojado, destemido, heróico, corajoso. Arrojado. Bom, tudo isso aí são qualidades. Mas se serve. Em relação aos antônimos, as palavras analisadas de abaixo. Árduo é um antônimo de fácil. E essa é interessante. Potente é um antônimo de grosseiro, certo? Virtude é um antônimo de defeito. Virtude e defeito? Acho que faz sentido. Árduo é um antônimo de fácil. Árduo é difícil. Então tá certo, todos são certos. Próxima questão. Um antônimo possível de assistidas é... Assistidas significa ajudar, então. Ajudadas é certo. Auxiliadas é certo. Socorridas é certo. Acompanhadas é certo. É sozinhas. Julgue o item seguinte no que diz respeito às delas e os aspectos linguísticos do texto precedente. Segundo parágrafo, os termos de economia, primeiro período, e indústria, segundo período, são empregados no texto como sinônimos. Economia e indústria. Cadê? Segundo parágrafo.
Não saquei. Vocês consideram sinônimos? Nem sei. Errado. Um antônimo possível de justificadas é justificadas, antônimo contra efetivas, falsas, válidas, provocadas, legítimas. Falsas, vai, falsas. Falsas é interessante. E vamos responder só mais 3 questões. Não vai, esse aqui é ótimo. Sinônimos, colecione as colunas abaixo. Perfeito e sinônimo imperfeito. Interessante. Não sabia que tinha uma definição diferente entre sinônimos, né? Léxico, vocabulário. Brado, grito, trabalho, emprego. Sinônimo perfeito e sinônimo imperfeito. Então eu vou escolher um 2, 2, 1. Era 1, 2, 1. Interessante. Trabalho e emprego é um sinônimo imperfeito. Mas, bom, a gente viu umas questões, né?